Olá! Eu estou super feliz e super satisfeita de ter um grupo aqui comigo. Eu gostaria de começar falando isso para vocês, de um grupo que está despertando para a importância da casa, da importância que este lugar, né, esta morada tem na nossa vida, seja para a nossa melhor qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para um viver melhor, né? E eu estou super satisfeita com isso. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro especial, 3 passos para uma casa que cura. E ela cura mesmo, hein, gente? Fica atento. Então, eu gostaria que vocês colocassem, enquanto eu vou falando, aqui no chat, o nome de vocês e a localidade de vocês, tá bom? Para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. Nós temos pouco tempo, mas temos tempo para se conhecer. Bem, eu sou Ana Pérsia, sou designer de interiores. Minha especialidade são projetos focados para o bem-estar e minha missão é cuidar da saúde das pessoas através das suas casas. É uma coisa assim nova, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso. Então vamos lá. Hoje você vai descobrir como transformar sua casa em um ambiente que fortalece sua saúde, te dá mais energia e bem-estar, mesmo que você more de aluguel, não tenha tempo ou nunca tenha ouvido falar sobre isso. Porque realmente é uma coisa nova, como eu já falei. Fica tranquilo. Eu vou te mostrar um passo a passo bem simples, baseado em evidências e ciência, que pode te ajudar a dormir melhor, reduzir alergias, aliviar dores, ansiedade e até aquele cansaço que parece não ter muita explicação. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza, depois que eu te revelar esses 3 passos para uma casa que cura, você já vai começar a aplicar isso. São coisas simples, mas coisas que eu tenho certeza que você nunca parou para olhar isso. E eu sei, isso pode soar novo e talvez você pode estar aí pensando, né? Será que isso realmente funciona? Será que eu estou aqui perdendo meu tempo? E olha, eu entendo isso perfeitamente, eu entendo o seu pensamento, tá? Porque é uma coisa nova e tudo que é novo a gente fica assim meio sem saber se aquilo é verdade. Mas a verdade é que ninguém nunca nos ensinou a olhar para casa como parte do nosso bem-estar. Vocês concordam comigo? A gente aprendeu que a saúde vem de remédio. Quando a gente está com algum probleminha, a gente vai na farmácia, pede um remédio ou vai no médico. Que o corpo da gente fala, né? A gente toma um chazinho quando a gente está com o corpo mole, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o ambiente que você vive também fala, e ele fala muito. E aí eu trouxe alguns estudos para vocês conhecerem. Estudos da Organização Mundial de Saúde já mostraram que mais de 30% das construções modernas, elas apresentam o chamado síndrome do edifício doente. Vocês já ouviram falar sobre isso? São os ambientes que adoecem as pessoas silenciosamente. A gente só descobre depois que a gente já está doente. E até descobrir que a nossa casa é uma coisa muito difícil, porque ninguém fala sobre isso, né? Ninguém nos posiciona sobre a importância da nossa casa. Bem, outro estudo tem a ver com estudos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Eles revelam que o ar dentro de casa, quer dizer, o ar de ambientes internos, pode ser até 5 vezes mais poluído que o ar externo. Ou seja, a sua casa pode estar drenando sua saúde, sua energia, e você nem está percebendo, gente. Mas o melhor de tudo é que isso tem solução. E não envolve reforma, né? Reformar toda a sua casa, nem gastar muito dinheiro. É sobre fazer escolhas mais conscientes. Com o que eu vou te falar aqui hoje, você vai ver como
vai dar um clique em você. É sobre entender como sua casa pode começar a te nutrir e não mais te esgotar. Fica atenta a isso. E se você ainda está em dúvida se isso funciona, veja mais algumas pesquisas que eu separei para vocês. Essa daqui fala sobre ruído. O Jornal Americano do Colégio de Cardiologia publicou sobre a exposição a ruídos. Ruídos são os sonzinhos que a gente tem em casa, né? Não só em casa, na rua, em todos os lugares. A exposição crônica a ruídos ambientais aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial, infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Vocês acreditam nisso? Pois é, minha filha, é verdade. Essa daqui é uma pesquisa da Escola de Medicina de Harvard. O que ela afirma? Que a luz azul é aquela que vem da tela do celular, da televisão, do computador. Ela suprime a melatonina e prejudica o nosso sono. Quer dizer, o que é a melatonina? O nosso hormônio do sono que é produzido à noite. Não temos, gente, o hábito de buscar pesquisa sobre o impacto da nossa casa na nossa saúde. Vocês já procuraram isso em algum lugar? Mas está aí, comprovações de instituições renomadas que nos mostram como somos impactados pela nossa casa. Coisas que acontecem dentro da nossa casa que a gente não tem noção que adoece. Agora, antes de te ensinar qualquer técnica, eu preciso de contar algo muito pessoal sobre mim. Então, vamos lá. Bem, no começo, né, quando eu me formei, no começo da minha carreira, eu fazia como toda designer de interiores, né? Todo profissional que é focado, que está focado em interiores faz, né? Eu buscava entregar casas lindas, eu achava que esse era o meu papel, né? Estética, seguindo tendências. Esse ano a tendência é pintar a parede de roxo, outro ano é colocar veludo. Então, meu foco era voltado para a estética. Eu me preocupava com o bonito, com o moderno, o funcional, as cores que estavam em alta, né, na moda, como nas roupas, os acabamentos, todos os acabamentos que surgiam no ano, né, os produtos que surgiam. Então, esse era o meu foco. Os meus projetos eram todos voltados para isso. E por muito tempo, eu acreditei que isso era o suficiente, que era o meu papel. Era isso que eu tinha que fazer, na verdade. Mas, com o passar do tempo, algo começou a me incomodar, porque eu já tenho esse arquétipo, né? O arquétipo de cuidar. Então, eu ia para esse lado. Mas mesmo com os ambientes perfeitos, eu comecei a observar os meus clientes, né? Os ambientes estavam lá perfeitos visualmente, estética perfeita, funcionalidade, mas as minhas clientes não conseguiam ter uma vida plena, leve e saudável. E continuavam sofrendo com insônia, crises de ansiedade, alergias, sensação constante de cansaço. E isso não era bom, né? Eu não me sentia bem com isso. E o mais curioso é que eu também estava passando por isso. É verdade, eu tinha muito pesadelo na minha casa, gente. Eu tinha pesadelo que parecia que eu estava sendo sufocada e eu não conseguia abrir os olhos. Todas as noites, o meu marido, ele falava que eu falava à noite, ficava me debatendo, mas eu não conseguia, ele ficava com medo de me acordar, né? E eu dormia mal, eu não fazia a produção dos meus hormônios normais, e isso, a consequência era o quê? Eu acordava exausta, né? E aí eu cheguei a pensar, será que é só coincidência? Será que sou eu o problema? O que tinha ali que me fazia assim tão mal? Eu não sei, eu não sabia o que era. E aí, o que aconteceu? Foi o momento da virada na minha vida. Foi nesse ponto, né, que eu estava mal, que a minha ficha caiu.
Não adiantava só deixar a casa bonita. Se ela continuava me adoecendo, adoecendo a mim e adoecendo também a quem vivia nela, os meus clientes, meu filho, meu marido, né? A beleza não era o que fazia as pessoas se sentirem bem de verdade, né? Muita gente faz casa bonita para mostrar para o outro, né? Não era o que protegia a saúde delas. Foi aí que eu percebi que existia algo ali que eu não estava conseguindo enxergar. Tem algo invisível que está adoecendo as pessoas. E por que a gente não dá tanta importância a um olhar mais apurado, né, para o nosso ambiente? E aí eu comecei a me perguntar, será que tem algo que eu posso fazer que realmente mude a vida das pessoas? E aí eu comecei a uma busca incessante sobre isso. E aí o que eu pensei? Será que existe algo que vai além da beleza, além da funcionalidade, além do instagramável, que é o que as pessoas vêm buscar, né, em mim? Foi aí que começou toda a mudança e a busca, né, a minha busca por conhecimento, que me levou para caminhos que nenhum curso que eu tinha feito, né, tinha me mostrado. E aí eu entrei de cabeça na geobiologia, na radiestesia, na casa saudável e estudos científicos, né, que mostram como o ambiente impacta diretamente no nosso corpo, nossas emoções e até na nossa energia. Minha sede em aprender isso foi tão grande que eu fui buscar meus conhecimentos, minha formação em outros lugares. Eu estudei na Itália, eu estudei na Espanha, eu estudei aqui no Brasil, mais um profissional, um grande profissional que veio da França dar esse curso aqui, somente para 12 pessoas. E também aqui no Brasil. Eu estudei a fundo tudo o que eu precisava saber para relacionar saúde e casa, a nossa morada, o ambiente em que estamos inseridos, gente. É super importante. Inclusive, eu tenho um livro publicado sobre conforto ambiental nas escolas, que é isso, é trabalhar o ambiente, a importância do ambiente até no aprendizado. Porque muita gente não aprende por conta disso, porque não conhece, não sabe e vive, estuda no ambiente que adoece. E aí vamos lá para o próximo, né? E o que eu aprendi? Né? Eu aprendi, foi totalmente transformador. A casa tem influência direta na nossa saúde física, emocional e até energética. É verdade, gente. É verdade mesmo. E pessoas que vivem em ambientes com poluição do ar, ruído, pouca iluminação natural, mofo, aglomeração de mobiliários, de bagunça, estão mais propensas a desenvolver doenças respiratórias, estresse crônico e problemas cognitivos. Mostra que o ambiente interno, casa e trabalho, é um modulador direto da saúde física e mental. Esse é um dos estudos. Eu trouxe vários estudos para vocês verem aqui como é o negócio. Esse aqui é um outro estudo que fala sobre o impacto de fatores como cor, iluminação, ventilação, organização do espaço e acesso à natureza. Como eles influenciam no nosso bem-estar, na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Esse estudo da psicologia ambiental, ele constatou que ambientes mais saudáveis reduzem sintomas de ansiedade, melhoram a produtividade, o sono e o humor. Ambientes caóticos e mal ventilados aumentam a desregulação emocional, quer dizer, a gente fica totalmente desbaratinado, e fadiga mental. Você sabia disso? E aí, esse aqui, ele fala sobre poluentes e fontes internas, né? Poeiras, ácaros, mofo, compostos orgânicos voláteis, fumaça de velas e incensos,
Não de qualquer uma, tá? Porque a gente tem velas e incensos que são naturais. Poluentes de limpeza, produtos de limpeza que a gente utiliza e materiais de construção também. Eles geram doenças associadas a alergias, rinite, asmas, irritações oculares e respiratórias, desculpa, dor de cabeça e fadiga crônica. Um pouquinho de água aqui, porque senão ficou sede. Vamos para esse. E aí? Vocês imaginam como eu fiquei depois de aprender tudo isso? Então, eu reuni tudo isso e apliquei em mim, primeiro aqui em casa. E ao contrário do que muita gente pensa, que precisa mudar a casa para sentir o resultado, eu comecei primeiro pelo meu quarto. Sim, mudei meu quarto. Identifiquei as influências de subsolo, que está dentro dos estudos da geobiologia. Troquei posicionamento de móveis, tirei eletrônicos, mudei iluminação, apliquei tudo que aprendi. E o resultado, o que vocês acham? Acabaram os pesadelos, gente, eu não tenho mais pesadelos. Voltei a dormir bem, minha energia mudou completamente. Eu acordo super cedo, faço atividade física, não tenho aquele cansaço que a gente, né, que eu carregava. Eu mudei completamente. Eu me senti uma nova mulher. Olha para mim, uma nova mulher. Então, comprovando o resultado de tudo, mas em mim mesmo, né, por aplicar em mim mesmo. Nos outros, eu comecei a aplicar também na vida dos meus clientes, nos projetos dos meus clientes. Como eu passei a viver uma vida muito mais plena, feliz e saudável em todas as áreas da minha vida, eu comecei a levar isso para onde? Para os meus clientes. A partir dali, nunca mais projetei do mesmo jeito. Eu precisava entregar todo o bem-estar que eu descobri para as pessoas. E comecei a aplicar isso em todos os meus projetos. Comecei a aplicar esse novo olhar na vida das pessoas, nas consultorias e nos projetos. E o impacto foi real e imediato, acreditem. As clientes começaram a me relatar melhoras no sono, no foco, na disposição, mais energia para se arrumar. As alergias começaram a melhorar. Crises diminuíram. Então, as casas que não só encantavam, mas curavam. E eu fiquei totalmente feliz com isso. E aí, esse diferencial me levou a ser reconhecida por projetos premiados, unindo saúde, bem-estar, e aqui estão os meus projetos, e sustentabilidade, né? Vendo o resultado do meu trabalho na vida das pessoas, comecei a me perguntar por que não transformar isso em um método fácil, um passo a passo, onde eu possa ensinar qualquer pessoa, mesmo sem formação em design, em arquitetura, aplicar isso em casa, sem depender de um profissional. Muita gente não quer contratar um profissional para mudar a sua casa. Até porque 90% dos profissionais que estão no mercado não possuem esse conhecimento, o que fica mais complicado ainda para quem quer viver de forma muito saudável, com mais bem-estar e mais qualidade de vida, né? Não precisa de obra, nem reforma, gente. Com pequenos ajustes, logicamente no início, né? No ar, na luz, no posicionamento dos móveis, já é possível sentir uma transformação. Pode acreditar. Foi assim que nasceu o método Ecogaia Casa Saudável. Um passo a passo simples que mostra como transformar qualquer casa num ambiente que acolhe, que protege e nutre, mesmo que você more de aluguel, mesmo que tenha pouco tempo, mesmo que nunca tenha ouvido falar em geobiologia. Eu sei que tem muita gente que vive cansada, ansiosa, sem entender
por que isso acontece. Que gasta com remédio, com terapia, mas ninguém pergunta sobre a casa aonde vive, gente. E talvez aí esteja a raiz de tudo. Por isso, eu resolvi compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Porque viver bem em casa não deveria ser para poucas pessoas. Deveria ser, no mínimo, a realidade de muitos. Porque muitas pessoas fazem projetos, muitas pessoas mudam as suas casas, muitas pessoas mexem nas suas casas, gostam de transformar a sua casa, mas continuam se sentindo mal. Por quê? Porque não tem o conhecimento que eu quero transmitir para vocês. E se você sente que sua casa não te acolhe como deveria, se você quer transformar o lugar onde você vive num espaço que te cura, que te protege, que protege a sua saúde, você hoje está no lugar certo. Pode ter certeza disso. Eu hoje vou te mostrar 3 passos para uma casa que cura, que você já pode aplicar e sentir os primeiros resultados. Não sai daqui não, porque é verdade que eu estou te dizendo, hein? Porque quando a gente tem uma casa que apoia, a vida flui. Pode ter a certeza disso que eu estou te falando. A sua casa, ela pode te transformar totalmente. Agora é o momento mais importante dessa nossa conversa, porque é aqui que eu vou te mostrar o que quase ninguém te fala sobre a sua casa. E o que pode estar te adoecendo de forma silenciosa, mesmo que você esteja fazendo tudo certo pela sua saúde. E não, a culpa não é sua. Não aprendemos a olhar para a nossa casa como sendo um organismo vivo. E é exatamente por isso que hoje eu quero te mostrar o porquê que a sua casa pode estar te adoecendo. E como virar esse jogo. Quando eu entendi tudo isso, comecei a me posicionar nas redes sociais, divulgando essas informações que são tão pertinentes para uma vida melhor. Porque a verdade é que ninguém prepara a gente para olhar para casa como parte da nossa saúde. Mas hoje, você está aqui comigo e eu quero começar te mostrando os 3 erros mais comuns que podem estar te adoecendo, mesmo que você esteja fazendo tudo certo pelo seu corpo. Por isso, antes de qualquer mudança, eu preciso te mostrar os 3 erros mais comuns e que provavelmente você está cometendo pelo menos um deles agora. Vamos lá? Primeiro, o erro número 1 é escolher materiais só por estética, tendência ou preço. A maioria das pessoas escolhe tintas, pisos, móveis, pensando só em beleza ou no que cabe no bolso. Mas o que ninguém conta é que muitos desses materiais liberam compostos orgânicos voláteis. São substâncias tóxicas que contaminam e poluem o ar da sua casa. Radiação por anos, toxinas invisíveis que você respira o tempo inteiro. O bom exemplo aqui que eu vou dar para vocês é a ardósia. Vocês conhecem a ardósia? É um revestimento muito comum que é aplicado em pisos e paredes. Usada como tábuas em cozinhas e tampos de mesa também. Esta pedra, ela libera um gás inodor e incolor que gera inúmeros problemas de saúde. Dentre eles, nós temos inflamação nas articulações, artrose, artrite, rizoartrose, câncer de pulmão. É verdade, gente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o radônio, que é o gás que a ardósia libera, é um dos principais causadores de câncer de pulmão. Como já falamos aqui, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos mostra que o ar interno pode ser até 5 vezes mais poluído do que o ar externo.
mesmo em grandes cidades. Você sabia disso? Alguém aqui tem ardósia em casa? E aí? Agora vamos para o segundo erro, que é ignorar a poluição eletromagnética. Hoje você tem Wi-Fi, roteador, celular, TV, micro-ondas, tudo ao mesmo tempo. E às vezes tem gente que tem isso tudo dentro do quarto, que é o ambiente mais importante da nossa casa. Mas o que ninguém te fala é que essa exposição constante a campos eletromagnéticos pode bagunçar seu sistema nervoso e afetar seriamente seu sono e sua imunidade. Estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde já classificam a exposição excessiva a campos eletromagnéticos como potencialmente cancerígeno. Fala aí, você sabia dessa? Vamos para mais uma. O terceiro erro é escolher as cores da casa seguindo tendências. E, na verdade, as pessoas seguem o quê? Os neutros, né? Que é o que a maioria das casas tem. A cor da sua parede comunica com o seu emocional, com o seu estado de espírito. Algumas cores estimulam, outras tranquilizam, outras te deixam em alerta. E sem saber, você pode estar criando ambientes que te deixam totalmente ansiosas, irritadas ou desmotivadas e depressivas. Casas neutras podem gerar sensações sutis de apatia, frieza, vazio ou até desmotivação, influenciando o seu humor, o foco, o apetite e até o sono, gente. Ambientes monocromáticos, que são aqueles que só têm uma cor, e excessivamente brancos ou cinzas, ou off-white, beges, podem deixar o seu cérebro em estado de baixa atividade. Às vezes a gente não tem a criatividade, né? Não produz muito por conta da cor que você não utiliza, reduzindo assim o seu estado de alerta, a criatividade e até a disposição para tarefas cotidianas. Estudo da psicologia ambiental de 2018 mostrou que espaços sem estímulo visual reduzem a liberação de dopamina, afetando humor e motivação. E aí, agora que você já entendeu os erros que estão te puxando para baixo, é hora de enxergar o que pode te colocar no caminho da cura. E por cura, eu falo de equilíbrio, bem-estar, saúde integral, qualidade de vida, né? Qual é o jeito certo de se viver? Vamos lá. Entender, um deles, né? Entender o que existe no subsolo. O que isso significa? O que pode ter embaixo da sua casa. Você tinha ideia disso? A energia da sua casa começa onde seus olhos não veem, gente. No subsolo. Veios de água, né, de águas subterrâneas, falhas geológicas, vórtices, radiação. Gente, acontecem inúmeras coisas embaixo da gente. Né? Dormir em cima de uma dessas zonas pode estar drenando sua energia e afetando também diretamente sua saúde. Mariano Bueno, que é o papa da geobiologia, ele destaca que dormir ou trabalhar sobre zonas geobiológicas, quer dizer, geobiológicas, zonas telúricas ou de radiação terrestre, pode, de fato, drenar a energia vital e prejudicar a sua saúde. E aí, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Vamos falar, eu trouxe aqui 2 livros. Eu achei bom 2 livros. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui é uma ilustração que ela mostra as interferências de subsolo, tá? Aqui é o quarto. E aqui são as interferências que acontecem embaixo
da nossa casa, né, dos nossos ambientes, no subsolo, e que influenciam a nossa saúde. Aqui ele diz, ponto câncer. E é verdade, em vários, inúmeros livros, a gente vê as comprovações de que a energia de subsolo, né, a gente tem veios de água, cruzamentos, quando pontos de cruzamento, esses pontos, eles têm uma energia muito pulsante, e o que acontece com essa energia? Ela começa a fazer quebras, porque o nosso corpo, ele não está preparado para esta potência de energia. Ela não é uma energia ruim, ela é simplesmente uma energia de muita potência, muito forte, e que o nosso corpo não está preparado para isso. E aí o que acontece? As nossas células começam a ser quebradas. Existe um processo que se chama apoptose. A apoptose é o quê? São as células que elas quebram e que não são saudáveis, elas mesmo se suicidam. Só que algumas são teimosas e elas ficam ali no nosso organismo, paradinhas, como se estivessem mortas. Só que, com o tempo, se acontece algo de alguma situação emocional, alguma infecção, qualquer coisa que não esteja dentro do normal, da normalidade, que o nosso corpo está habituado, ela prolifera essas células. Essas células começam a se proliferarem numa rapidez muito grande, podendo chegar a gerar um câncer. Como é que as pessoas faziam antigamente, gente? Porque isso é um conhecimento ancestral e que foi largado. O que eles faziam? Eles pegavam os animais, né? A gente tem, os romanos faziam isso, né? Que eram os guardas, né? O pessoal de luta, de guerra, eles iam para os terrenos. Nos terrenos eles levavam os animais. E esses animais faziam o quê? Eles soltavam os animais no terreno e deixavam esses animais escolherem os locais, né? Os melhores locais para dormir. Por quê? Porque os animais, a gente pode falar assim, sem contar o gato, tá? O gato é o inverso. Mas todos os outros, eles buscam o melhor lugar, um lugar neutro, onde não tem influências de muita energia. Então, os animais, aonde os animais dormiam, eles retiravam os animais e montavam as cabanas para os guardas, para os lutadores ficarem e terem uma noite reparadora para que eles conseguissem lutar no dia seguinte, né? Estarem ativos para o dia seguinte. Isso é ancestral. Outra coisa que acontecia também, quando eles iam construir casas, eles levavam os animais, soltavam esses animais nesses terrenos e deixavam por um tempo. Depois, o que eles faziam? Eles pegavam esses animais, abriam os animais, pegavam o fígado e analisavam se o fígado, né, se os órgãos desses animais que estavam naquela localidade passaram por algum tempo ali morando nesses terrenos, eles analisavam como estavam esses órgãos. Se os órgãos estivessem em perfeitas condições, eles construíam as casas ali. Se os órgãos estivessem defeituosos, com problemas, eles largavam aquele terreno e procuravam outro. Quer dizer, nós fomos perdendo isso. E isso é um ponto crucial para que a gente possa falar que a nossa casa, ela gera saúde e não doença. Tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente mostrou aqui, mostrei um, vou mostrar outro, olha. Aqui é uma pessoa dormindo, né, numa cama, com um cruzamento de linhas aqui, ó. Esse cruzamento, ele pode virar qualquer uma doença. Então, às vezes, a gente sente dormência nas pernas, sente palpitação, sente enjoo, sente um cansaço, parece que você está sendo drenada, é porque você pode estar em cima de um ponto de energia muito pulsante e que aquilo está te atrapalhando.
E aí, olha aqui, ó, ponto câncer, um outro estudo. Todas as interferências, né, que existem neste quarto, o casal dormindo, olha onde que é o ponto aqui, ó, de cruzamento. Cruza bem no peito dessa pessoa. E aí ele coloca aqui como um ponto câncer, porque uma coisa é você dormir aqui uma semana, um ano, vai depender também da sua estrutura, porque às vezes você que está ali, né, tem uma resistência maior e suporta mais a influência. Então, para você pode aparecer uma doença daqui a 20 anos, mas para o outro, ele pode ser mais frágil. E aquela influência, aquela energia pulsante pode afetar ele rapidamente. E aí ele começar a ter sintomas que geram doenças, né, mais rapidamente. Entendeu? E aí, vamos lá, que eu vou só mostrando. Isso aqui é um vórtex. Cadê? Ó, é um vórtex. Ele vem do subsolo, com uma energia muito pulsante. Então, esses vórtices também não são bons para a gente ter embaixo dos nossos ambientes, né, dos nossos mobiliários de alta permanência. E quais são os ambientes de alta permanência que nós temos? Nós temos o nosso escritório e nós temos o quarto. São 2 ambientes de alta permanência. Logicamente, se você dorme no sofá da sala, esse ambiente é o ambiente mais importante da sua casa, tá? Então, isso é de acordo com cada pessoa, com a forma de viver de cada pessoa. E aí eu trouxe outro livro, esse aqui é francês. A gente tem aqui também, olha, 2 pessoas dormindo e essa interferência, né, de subsolo cruzando os 2 corpos, gerando, com certeza, doenças. A gente tem um caso de angina nas pernas, olha o ponto que cruza. E aí cria-se uma angina e a pessoa não sabe por que criou. Né? E aí nós temos aqui um outro caso, cruzando bem aqui em cima, olha. Então, isso tudo são estudos reais. E aqui ele mostra, olha, a casa, olha como é que elas são influenciadas. Isso aqui são bolsões de água que nós temos no subsolo. E radiação, que ela sobe. E a radiação, como é que ela chega no nosso espaço, no nosso ambiente? Se tiver uma fissura no piso, se for um ambiente que tem radiação, né, no subsolo, se você tiver uma rachadura no seu piso, esse gás, né, de radiação, que é o gás radônio, ele sai por ali, na junta da parede com o piso, e várias outras possibilidades. E a gente precisa se proteger disso. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter atenção. E vamos lá, só levantando, olha, vocês já viram árvores que elas começam, a raiz delas está aqui e elas começam a fazer umas voltas para o outro lado? Por quê? Porque ela está saindo do ponto de muita influência. Ela busca sair daquele ponto ali e ter um local mais saudável para ela. E isso, gente, acontece também, olha quantas informações aqui, ó. Numa casa, isso aqui é uma planta, né? Olha aqui quantas influências de subsolo a gente está sendo afetado. Só que uma coisa é eu ter um cruzamento de rios, né, num corredor, numa sala que eu só passo, a outra coisa é eu ter a minha cama em cima de um ponto desse. E aí, como isso é analisado? Existem vários instrumentos, né? Isso aqui é a antena de Lecher, esse aqui é o pêndulo, esse aqui é o dual load. Só que eu vou te ensinar isso? Não. Você com um pêndulo, isso aqui, qualquer pessoa consegue, tendo um treinamento. Olha,
você consegue detectar qual é o ponto, se você tem, ou se eu tenho alguma interferência de subsolo em cima da minha cama, ou em cima do... Olha, eu estou sentada aqui, ó, na minha mesa. Eu vou perguntar aqui, ó, existe alguma interferência de subsolo aonde eu estou? Não. Ele roda anti-horário. Agora eu vou perguntar, este local que eu estou sentada é saudável? Ó, ele roda em sentido horário, me dizendo que o local que eu estou, ele é saudável. E isso aqui, todos nós temos a possibilidade, porque nós somos energia, nós somos natureza, e nós deixamos essas nossas sutilezas, porque nós esquecemos. E aí a gente fica só ligado em tecnologia, só, né? Então vamos lá. Esse é o ponto. Agora, eu quero falar de um outro ponto. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão colocando ali. Essa aí é o ponto de subsolo, que a gente precisa ter muita atenção. Tá bom? Agora, a gente vai falar de iluminação. A iluminação que respeita seu corpo e te dá energia. Esse é o jeito certo da gente viver. A luz, que você usa afeta seu corpo como um alimento. A iluminação errada, ela pode bagunçar o seu ritmo circadiano, que a gente chama ciclo circadiano, ciclo de 24 horas, e te deixar mais estressada, ansiosa, com insônia. Existe uma pesquisa, a pesquisa da Escola de Medicina de Harvard, ela provou que a luz branca à noite reduz a produção de melatonina em até 50%. E a gente já conversou sobre isso, a melatonina é o hormônio do sono. A luz certa revitaliza, melhora seu humor e regula seu sono. Falar sobre o tipo de iluminação correta nos ambientes da casa é super importante. E eu quero mostrar aqui para vocês. Nós vamos falar aqui agora de um ponto importante. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o nosso ciclo de 24 horas. Nós antes morávamos na natureza, certo? Então a gente acompanhava a luz do dia. Então vamos lá. De manhã, quando começava a amanhecer, a gente acordava e aí começava a subir a nossa energia. Quando chega meio-dia, é onde a gente está mais ativo, mais produtivo, que é aquela luz, né, potente em cima. Quando vai entardecendo, a luz ela vai amenizando e ficando cada vez mais caliente. Não é isso? E o que acontece? Ela vai indicando ao nosso cérebro que está no momento da gente começar a parar de produzir e começar a relaxar, para a gente poder ter um sono reparador e dormir, produzindo todos os hormônios necessários para que a gente tenha um dia seguinte realmente produtivo, que a gente tenha garra, criatividade, produtividade, tudo que você possa imaginar. Mas isso depende do sono e da luz. E a gente hoje não está somente sendo guiado pela luz natural, que é super importante para a gente. A gente é guiado pela luz artificial. Então eu vou mostrar aqui, eu trouxe 3 possibilidades. Primeiro, a melhor lâmpada não é a LED, porque a LED ela tem um impacto grande no campo eletromagnético. É a incandescente. Mas a incandescente, o nosso país fez o que com ela? Desapareceu. Então a gente não tem mais a incandescente, que é a melhor lâmpada. Nem a fluorescente, nem a LED são boas, mas é o que a gente tem. Então a gente tem que buscar agora trabalhar com não é a potência dela, é a temperatura de cor, que é através do Kelvin. E a gente encontra isso nas caixas. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é uma lâmpada de 3.000 K, 3.000 kelvins. O que isso significa?
que é uma lâmpada de temperatura de cor quente. Então, nós temos a 4000, que é a neutra, tá aqui, ó, luz neutra, tá? Vem branca, mas ela é neutra. Ela é 4000 Kelvin. Essa é a luz mais potente. Potente que eu falo é a luz do meio-dia, né? A luz que é neutra. Ela não é nem branca e nem muito caliente. Então, ela é boa para onde? Para onde a gente precisa trabalhar, para onde a gente precisa ter atenção, né? No banheiro, por exemplo, é uma boa lâmpada para você colocar, é uma boa lâmpada para você colocar numa cozinha, né? Essa daqui. Mas não é uma boa lâmpada para você utilizar numa sala, para você utilizar num quarto. Por quê? Porque ela ativa o seu cérebro. Tá ok? Então, é para pouco tempo. E para uma lâmpada que vai te dar um pouco mais de atenção. Então, eu preciso de atenção para fazer uma maquiagem. Eu preciso de uma atenção para usar uma faca numa cozinha. Então, é essa. Agora, essa daqui, de 6000 Kelvin, essa vocês têm que tirar da vida de vocês. Essa lâmpada é uma lâmpada que ela tem potência azul. A gente não acabou de falar da lâmpada, da luz azul, né? Na pesquisa de Raft. Nós não falamos sobre isso? Ela faz o quê? Ela suprime a nossa produção de melatonina. Por quê? Porque ela ativa muito o nosso cérebro. A gente fica totalmente ativado. Então, essa cor aqui, essa lâmpada, é para usar dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma cozinha industrial, dentro de uma indústria onde você trabalha com maquinário, que você tem que estar com a atenção focada o tempo inteiro. Então, esse é o tipo de lâmpada para isso. E que a gente precisa ter atenção, tá bom? E para o nosso quarto? E para a nossa sala? São as lâmpadas de temperatura de cor quente. Então, nós temos de 3.700 para baixo. Então, nós temos 4.000 ao neutro. Quando ela desce, ela está sendo cada vez mais quente, trabalhando com a questão do pôr do sol. Quando a gente tem uma luz mais branca, né, mais alta que 4.000, ela está mostrando para a gente que a gente está indo em sentido à produção, cada vez mais produtiva, mais acelerada, mais potente, tá bom? Então, isso a gente precisa ficar atento, porque se a gente tem a luz errada, a gente tem vários problemas de saúde e que a gente não relacionar à luz, tá bom? E aí, vamos para o próximo. Aqui, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, desculpa, tomar um pouquinho aqui de água. Aí nós vemos para a questão de colocar a sua energia na casa. O que significa isso? A sua casa, ela precisa contar sua história. Então não adianta você comprar um monte de móveis, colocar um monte de coisa ali que não tem nada a ver com você porque você achou bonito, né? Você precisa ter objetos com alma, memórias que te nutrem, coisas que te representam, gente. Tá bom? Pensem nisso, não joguem tudo fora. Isso é história de vocês. Sem isso, o espaço vira um cenário bonito por fora, mas totalmente vazio por dentro, gente. A psicologia do ambiente, ela fala o seguinte, ela mostra, né, que casas com conexão emocional aumentam a sensação de segurança, de aconchego e pertencimento. Vocês já pararam para pensar nisso? De como é importante a gente ter a casa realmente vinculada à nossa história de vida? Né? É tão bom a gente olhar um objeto e lembrar, aquilo ali, eu passei um momento bom com
com a minha família, né? Aquilo ali, ele está quebradinho, mas ele conta uma história muito importante da minha história de vida. Você ter história para contar, né? Seja para o seu marido, para o seu filho, para o seu neto, isso é de extrema importância. E isso faz com que você tenha energia, que você seja energizada pelo próprio ambiente. Não descartem as suas memórias, tá? Esse é o jeito certo de se viver para que se viva com mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. Não esqueçam isso, por favor. Então vamos. Agora, vamos lá. Que você entendeu tudo isso, que eu espero que você tenha entendido, me responde com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu cansada sem saber o motivo? Quantas noites mal dormidas, crises de ansiedade, sintomas sem explicação você já teve? Talvez você hoje esteja cuidando de tudo, menos da base onde você vive. Olha, e eu tenho quase certeza que isso é verdade que eu estou te dizendo. E aí, por isso que eu criei o método Ecogaia Casa Saudável, porque eu queria levar para mais pessoas. E a partir de hoje, com tudo que eu já te ensinei, você tem duas opções. Pode sair daqui, dessa live, e continuar tentando sozinha, no escuro, pegando uma dica aqui e outra ali, talvez até se frustrar por cometer erros ao longo do tempo, tentando aplicar tudo sozinho. Você já viu aqui que a coisa é complexa, né? Com passo a passo, eu consigo te passar tudinho e fica fácil. Ou você pode escolher um caminho mais direto, leve e estruturado para transformar a sua casa em um espaço que nutre a sua saúde todos os dias. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sei que você não quer só entender o que está errado, você quer saber como consertar. É ou não é? Hoje eu quero te dar a oportunidade de caminhar comigo nessa jornada. Eu criei um passo a passo completo, simples e totalmente validado, chamado método Ecogaia Casa Saudável. Eu já mostrei para vocês que ele é validado para te ajudar a transformar a sua casa sem obra, sem gastar muito dinheiro, mesmo que você nunca tenha feito nada parecido antes, gente. É possível. É um atalho. É o caminho que eu gostaria que tivessem me mostrado antes, anos atrás. E agora, eu quero mostrar para você. Vamos lá? Vou explicar o que está dentro deste método, ponto a ponto. No primeiro módulo, se chama A Raiz Invisível dos Sintomas. É aqui que você vai descobrir por que a sua morada pode estar te adoecendo. O solo onde você dorme, a gente falou sobre isso, que é a geobiologia, as energias invisíveis da sua casa que estão impactando o seu corpo. Vamos falar de geobiologia, radiestesia e energia do subsolo, de forma simples, acessível e prática. Eu já falei para vocês que eu ensino a vocês utilizarem o pêndulo. Você vai enxergar o que está por trás do seu cansaço, insônia ou dores recorrentes. E vai poder detectar aí, na sua casa, pontos que geram desconfortos e até doenças graves, como câncer. Desta forma, podendo posicionar seus mobiliários no lugar ideal. Conforme eu falei para vocês. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Desculpa. Falando muito, né? Bem, o módulo 2. O módulo 2 é o elo entre sua casa e seu corpo. Você vai enxergar com clareza a ligação entre sua casa e seus sintomas. Alergia, ansiedade, dores, falta de energia, falta de produtividade. Não é só do seu corpo que a gente está falando aqui. A gente está falando do seu espaço. E o seu espaço impacta no seu corpo. Você vai aprender a identificar os gatilhos invisíveis que estão drenando sua saúde.
e começar a mudar isso imediatamente. Pode acreditar. Módulo 3. Os 8 pilares da casa saudável. Aqui, na verdade, o módulo 3 é o coração do método Eco-Gaia. Os 8 elementos que equilibram sua casa e sua saúde. Ar que nutre, como limpar o ar interno e reduzir crises alérgicas. Vou te ensinar. Água que cura, gente. Como garantir que a água que você consome nutre e não intoxique? Luz que revitaliza. Qual iluminação usar em cada ambiente para te... Peraí, vamos lá. Qual iluminação usar em cada ambiente para você ter mais sono, mais foco e disposição? Outro, silêncio que equilibra. Como reduzir ruídos e criar paz auditiva. Eu vou mostrar para vocês materiais que vocês podem utilizar. Outro, materiais que protegem. Evite os tóxicos, que vêm dos móveis, tintas, materiais de construção, materiais de limpeza, nas panelas, nos metais, nos tecidos. Outra, natureza que abraça. Como o verde pode curar e proteger? Esse aqui, eu vou passar para vocês uma lista de plantas e aonde vocês podem usar. Espaços que acolhem. Como tornar a casa um lugar emocionalmente seguro. Outro, consciência que transforma. Como trazer sentido, sustentabilidade e harmonia. Vocês vão receber uma relação de produtos ecológicos, sustentáveis e saudáveis, que são coisas totalmente diferentes, para vocês poderem aplicar na casa de vocês. Depois desse módulo, você nunca mais vai olhar para a sua casa do mesmo jeito. Você vai aprender a olhar para a casa, cada módulo, cada cômodo da sua casa com um novo olhar e saber exatamente o que ajustar para ela começar a cuidar de você. Isso é pura verdade, tá? Vamos para o próximo, módulo 4. Da teoria à transformação. Aqui você coloca tudo em prática, com um roteiro claro, objetivo, aplicável, mesmo que sua casa seja alugada, pequena ou esteja desorganizada. Você vai saber por onde começar e como ir, evoluindo ambiente por ambiente, de forma leve, realista e funcional. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Vamos para o 5. Módulo 5 é a nova casa, o novo você. Como manter o que você conquistou? Como não deixar sua casa voltar a te adoecer? Como transformar tudo isso no estilo de vida? Porque não é sobre mudar só um cômodo, é sobre mudar a sua relação com o seu lar, com a sua morada, para sempre. E mais, você não vai estar sozinha nessa. Nós teremos 4 encontros ao vivo de mentoria em grupo, um por módulo, para tirar dúvidas, revisar o que foi feito, ajustar o caminho e te apoiar de verdade. Tem a comunidade Casa que Cura, pelo WhatsApp e pelo Facebook. Um grupo exclusivo para trocar experiências, receber dicas de produtos, orientações e apoio. Também temos o raio-x energético do lar, sessão ao vivo, onde eu analiso casas reais e mostro na prática o que precisa ser ajustado. Você vai aprender a fazer na sua também. Isso vai te ajudar muito. Pode ter certeza. E vai te ajudar aqui a dormir melhor, reduzir crises de ansiedade, ter mais foco no trabalho, parar de sentir que sua casa te suga, melhorar alergias e sintomas sem fim, sentir mais leveza, conexão e paz no seu próprio lar. Olha como é maravilhoso este método. E como acontecerá? Todas as aulas são gravadas e estarão disponíveis numa plataforma segura e fácil de usar.
o Hotmart. A maioria aí já deve conhecer, né? A partir de segunda-feira, um novo módulo por semana será liberado. Você assiste no seu tempo, na sua rotina, no seu celular ou no computador. E também, se não quiser assistir, você tem os PDFs com todas as informações que foram feitas na aula. Não precisa correr, precisa aplicar com consciência. Agora, vamos lá. E ainda tem os bônus, gente. Mini curso de cristais, vocês gostam de cristais? Como usar pedras naturais para equilibrar e proteger seu lar. O mini curso de óleos essenciais, o que usar, onde comprar, como aplicar no ambiente. Outro, detox energético do lar. Uma aula prática de limpeza energética. Vocês já fizeram isso? Puxa, tem cada coisa muito show para a gente poder fazer e conseguir ter um ambiente mais leve, com mais energia. E também uma análise individual, 1 a 1, quer dizer, eu faço com uma pessoa, né? E essa análise é comigo, mas essa não é para todo mundo. Só vai ser liberado hoje até meia-noite para quem fechar o curso. Essa sessão será de 1h30 para mapear os pontos críticos da sua casa e criar um plano de ação sob medida para você. Olha, isso aí é a minha consultoria, hein, gente? Que não é barata, não. Esse bônus é único e provavelmente não vai se repetir. Eu já organizei tudo, testei em mim, nos meus projetos e com dezenas de pessoas. Agora, eu decidi e eu quero te entregar esse caminho claro, validado e leve. Pode acreditar em mim, vai ser passo a passo e muito simples e muito fácil para você poder transformar a sua casa. Agora que você já entendeu tudo que vai levar com o método EcoGaia, Casa Saudável, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale viver numa casa que cuida da sua saúde, em vez de adoecer você todos os dias? Não só você, a sua família. E outra coisa, chamar atenção para as crianças e para os idosos. Eles adoecem com muito mais rapidez do que os adultos. Para eu aprender tudo isso, eu já investi centenas de milhares de reais, gente, em informações pelo Brasil e pelo mundo. Milão, Barcelona, França. Para fazer um projeto comigo hoje, você investiria por aí 10 mil reais, a depender do projeto e do cômodo, porque tem projetos que são mais, né, o investimento é maior. E isso se você morasse aqui no Rio, porque fora do Rio não daria nem para a gente viabilizar. Um dia eu vou viabilizar, mas hoje não daria. Mas você está aqui na minha primeira turma. Isso significa que eu quero que você esteja comigo desde o começo dessa revolução de casas que curam. Por isso, o valor não será 10 mil, nem 5 mil, nem 2 mil e muito menos do que R$1.000. Hoje, você pode entrar no método EcoGaia, aprender a ter uma vida mais saudável para cuidar de você, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus netos, da sua família. E isso eu acho que não tem preço. Viver uma vida leve, trazer mais harmonia, mais felicidade e proteção. Realmente, qualquer valor eu acho que seria barato se comparado ao benefício que você vai ter com esse conhecimento. Eu posso te garantir, esse método não é um custo, é um investimento. Custo, na verdade, você terá se continuar vivendo uma vida cheia de dores, ansiedade, alegria, insônia. Custo é não se mover e achar que a vida é isso mesmo e que nada pode mudar. Custo mesmo é ter que tomar vários e vários remédios por dia. O método EcoGaia é um investimento, gente. Coloque isso na cabeça. Investimento. E um investimento com um retorno muito rápido. Nele você já vê resultados rápidos
e finalmente vai ter a sensação de viver uma vida leve e saudável. Hoje, só para essa primeira turma, eu realmente não sei se vou repetir isso novamente. Esse valor, você vai ter a chance de ter esse mapa, o caminho para uma vida mais saudável, por apenas... Espera aí, deixa eu beber uma aguinha rápida. Desculpa. Por apenas, olha o investimento, 12 vezes de R$ 72,09. R$ 72,09. Ou, se você for pagar à vista, 697. Já parou para pensar nisso? Isso é ou não é uma boa oferta para você? Para pensar, olha quanta coisa. Uma consultoria comigo de 3 horas. 3 horas. É 700 reais. Isso, de 3 horas. E cada hora, né, cada fração de hora, 170. Para pensar. Olha o quanto você está ganhando em fazer entrar nessa turma do método Ecogaia Casa Saudável. Eu acho que vale muito a pena para você. Então vamos lá. Essa é uma oferta especial de lançamento. Você vai levar todos os módulos do curso, os encontros semanais ao vivo comigo, os bônus completos, o grupo exclusivo de suporte e ainda uma análise de um cômodo com diagnóstico ao vivo. Já parou para pensar? Tudo isso por apenas R$ 697 à vista. Ou, se preferir, 12 vezes de R$ 72,09 no cartão. Sim, olha, se você fizer o cálculo, dá menos de R$ 2,50 por dia. E deixa eu te falar uma coisa bem clara. Isso não é custo, isso é investimento. Custo é viver cansada e não saber nem por que está cansada. Custo é continuar em ambientes que drenam sua energia, que bagunçam o seu sono, que adoecem seu corpo aos pouquinhos. Você merece mais do que isso, mais do que sobreviver dentro da sua própria casa. Você merece viver em um lar que te acolha, que te cure, que seja um ponto de apoio e não de exaustão. É isso. Entende? E tem o seguinte, e se ainda estiver em dúvida, você tem 30 dias de garantia incondicional. Sabe o que significa isso? Se você não gostar, a gente te devolve o dinheiro total, sem burocracias, sem nada, é só você pedir o seu reembolso. Sem perguntas, sem burocracia, sem riscos. Olha que coisa é para você realmente ver como isso é bom, porque a gente não está correndo risco, na verdade, porque a gente sabe que é bom. Agora que você viu tudo o que te mostrei. Hoje, os 3 maiores erros que adoecem silenciosamente o seu ambiente. O passo a passo para transformar sua casa num lugar de cura, que te revitaliza, e a oportunidade de aprender comigo num método claro, leve e validado. O passo a passo. O método Ecogaia é mais do que um curso, é uma jornada de reconexão com a sua morada, com seu lar, com seu corpo e com sua saúde, e viver com bem-estar. Você vai aprender como identificar os pontos invisíveis do ambiente que te adoecem, como transformar ar, luz, som, água, materiais e até a energia do seu quarto em aliados da sua saúde, como aplicar tudo de forma prática e sem reforma, gente, sem reforma, sem obra, sem dor de cabeça. Vai contar com aulas gravadas, liberadas semanalmente, para você assistir no seu ritmo. E junto com isso, PDF, com tudo escritinho que você pode imprimir e ler isso em qualquer lugar. E ainda, encontros semanais ao vivo comigo, para tirar dúvidas, te orientar, te dar a mão quando precisar.
Agora que você entendeu tudo isso, deixa eu te explicar o que você precisa fazer para entrar nessa turma. Olha aí, o link para inscrição vai ser enviado no grupo do WhatsApp, onde você já está, no seu e-mail, direto na sua caixa de entrada e também aqui na descrição desse vídeo no YouTube. É só clicar no link, você vai direto para a página do Hotmart, uma das maiores e mais seguras plataformas de cursos online. Eu tenho vários, inúmeros cursos lá. Ela é a maior plataforma online de cursos da América Latina. Lá você escolhe sua forma de pagamento, pode ser cartão de crédito, parcelado, boleto, Pix. Assim que seu pagamento for confirmado, nosso suporte entra em contato com você, te envia o login, a senha e te dá acesso à área de membros, onde tudo vai começar e sua vida vai mudar. Essa é a sua chance de fazer diferente, de cuidar de você e de quem você ama com mais consciência. Sua casa, seu lugar no mundo. De transformar o lugar onde você vive e talvez nem percebia que era ele o responsável por tanto cansaço, tanta improdutividade, tanta ansiedade, tanta estagnação e tanta falta de criatividade. Você merece viver em um ambiente que te cura, gente. E eu quero te ajudar a chegar lá. Esta é a minha missão, de divulgar, de disseminar esses conhecimentos. Eu poderia muito bem só trabalhar com os meus clientes, os meus projetos, né? São as pessoas que estão ali acreditando em mim. Mas eu quero poder estar disseminando e levando mais saudabilidade para todas as pessoas. Agora eu vou te dizer o seguinte, não adianta só eu querer, né? Isso começa com uma decisão, e essa decisão está nas suas mãos. Eu não posso mais fazer nada agora, é só com você. Clica no link e garanta a sua vaga. E vem comigo nessa jornada que vai mudar a forma como você vive dentro da sua casa. Te encontro lá. Espero realmente que essa aula eu tenha colaborado para uma mudança de vida, tá bom? Espero que tenha sido muito gratificante para vocês, como foi para mim. E eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, por quem acompanhou até aqui, e eu realmente espero que essa aula tenha levado conhecimentos importantes e aberto portas, né? Aberto olhares para que vocês possam viver de uma forma mais saudável, mais plena, com mais bem-estar e qualidade de vida. Tá bom? É isso. Tchau, tchau. Aguardo vocês na nossa aula, tá bom? No nosso curso, na nossa jornada, Método EcoGaia Casa Saudável.